Os alemães... Fita 3. Fita 3. Os alemães apareceram no castelo, em frente ao castelo, pararam 3 carros com oficiais da SS. Entre eles, um era belga, que falava francês perfeitamente. Na hora nós não sabíamos, mas no bosque, ao lado, em frente ao castelo, tinha um prado. Do lado esquerdo tinha um riacho, com umas árvores ainda do lado direito desse riacho. Do lado esquerdo do riacho tinha um caminho e tinha um bosque que terminava no caminho da saída à esquerda do castelo, que tinha outro caminho à direita, mais comprido. Nesse bosque tinha uns 300, 350 soldados alemães apontando metralhadoras e morteiros para o castelo, numa eventualidade de os alemães pegarem homens de resistência armados. Saíram dos carros os oficiais da SS, saiu o intendente, não me lembro o nome dele, e chamaram o responsável, que era o chefe. O chefe... Era padre? Não. O padre era só conselheiro espiritual e que dirigia aliás, quem dirigia a missa que a gente ia todo dia era o padre da aldeia. Eu tenho um retrato da igreja da aldeia aqui. Chaltin. Chamaram o responsável, que era o chefe, entraram no apartamento do barão, que ficava separado. Eu estava fora e tinha na frente do castelo, tinha uma varanda. Eu na mesma hora me lembrei que eu tinha 2 cartas no bolso da minha mãe. A correspondência com minha mãe era feita da seguinte maneira: minha mãe escrevia uma carta em flamengo, mas ela tinha a letra gótica, que ela aprendeu em Cracóvia, que era até a guerra de 1418, era do Império Austro-Húngaro. Então ela aprendeu alemão, além de polonês, alemão, e escrevia com uma letra gótica. Então ela escrevia cartas para mim em flamengo, mas qualquer alemão ia logo reconhecer a escrita gótica que não se ensina na Bélgica. E ela pegava essas cartas, botava no envelope, sem endereço, passava na rua onde morávamos antes, que era a Rue Hermann, número 8, a história do gendarme. E do outro lado morava no porão uma senhora, um casal, velhos, Madame Van Kemp. E minha mãe jogava entre as grades de ferro da janela do porão e caía lá embaixo. E a senhora Van Kemp pegava o envelope, botava com a letra dela o meu endereço e mandava a carta para mim. Eu não escrevia para minha mãe, eu também escrevia para Madame Van Kemp, e não dizendo querida mãe, eu dizia querida Madame Van Kemp, aqui está tudo bem, bababi, estive resfriado, não estive resfriado, muito bem. Essa senhora tirava a minha carta do envelope, botava no envelope branco, levava até onde minha mãe morava escondida, jogava na caixa de correio do 2º andar da rua Jerusalém, número 101, e eu acho que essa mulher deveria ser mencionada no Yad Vashem como uma pessoa que ela salvou indiretamente vários judeus, minha mãe, eu e os outros rapazes judeus que estavam escondidos comigo. Podia repetir os nomes? Madame Van Kemp. Morava na... Era única ou tinha familiares com ela? Ela tinha um marido. Não ela sabe tinha um o nome deles, não? Deles não sei. Madame Van Kemp, assim ela é chamada. Os alemães lá no castelo logo separaram dos rapazes, separaram o chefe, o intendente e mais um outro rapaz lá que era também refratário, mas era um dos dirigentes. Lá dentro já tinham separado 3.
Aí um oficial saiu, olhou para a rapaziada assim e escolheu os 4 mais altos. Um deles, o mais alto da turma, era um imigrante judeu, rapaz mais velho do que eu um pouco, que veio da Alemanha. E ele falava um francês horrível, com sotaque horrível. Eu falava Flamengo perfeitamente, ninguém podia dizer se eu era belga ou não era belga. E aprendi meu francês lá, e algumas palavras que aprendi na França, durante os 7 meses que tivemos lá no sul da França. E a desculpa dele é que ele era da Alsace-Lorraine, que era uma parte da França onde todos os franceses falam com sotaque alemão, porque essa parte já pertenceu à Alemanha, voltou para a França, voltou para a Alemanha, voltou para a França várias vezes. Não é Alsace-Lorraine? É, Alsace-Lorraine. Esses 4 rapazes judeus, junto com os 3 não-judeus, foram deportados 3 meses antes de sermos liberados. Dos 4 rapazes judeus, só 2 voltaram com vida. Um tinha o nome falso, Freddy Beck, por isso que me lembro do nome dele, com uma perna amputada, porque bateram nele no campo. Não como, eles sempre negaram que eram judeus. Não deu tempo de separar eles como judeus, não judeus, porque os alemães já era o debacle, os alemães estavam fugindo de todos os lugares. Então ele voltou com uma perna amputada. Era um rapaz alto, bonitão. O outro rapaz que voltou numa maca, que ele estava tuberculoso, levaram ele para a Suíça para ver se salvavam a vida dele. Não sei se sobreviveu. Os outros 2 rapazes, esse altão mais alto não voltou, nem o outro, que inclusive esse rapaz, o nome falso dele era Louis Leclerc. Esse Louis Leclerc salvou a vida de um outro rapaz que mora inclusive aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca, que se chama Leon Kleiman, cujo nome falso era Leon Clément. Esse rapaz, ele tentou fugir, pular aquela cerca que mencionei antes, e um soldado alemão pegou ele, pulando a cerca. Ele já estava com uma perna do outro lado. Levaram ele para dentro do escritório da sala do barão, tiraram a calça dele e disseram: você é judeu, porque ele era circuncisado. Aí o Louis Leclerc, que já estava separado para ser levado, ele disse: não, ele não é judeu. O pai dele é soldado francês, é prisioneiro na Alemanha, ele não é judeu, e salvou a vida dele porque eles acreditaram, não sei por que carga d'água. Ele veio para o Brasil em 46, eu vim para o Brasil em 47. Outra coisa que aconteceu no castelo, naquele dia dos alemães, eu sabendo das 2 cartas, eu com uma mão fiz uma bola de cada carta, joguei ao lado do meu pé, com calcanhar eu fiz um buraco na terra, empurrei a carta dentro, cobri. Então tem 2 cartas que eu enterrei lá da minha mãe. Na cozinha do castelo, que cozinhava para os 60 rapazes e os dirigentes, trabalhavam 4 mulheres judias. A mãe do Leon Kleiman, a tia dele, que é irmã dela, e mais 2 outras senhoras. Essa cozinha ficava naquela parte do castelo do século XVI ou XVII, que era mais baixo. Então, a comida saía por uma janela que elas tinham que levantar o braço para chegar ao nível do chão do Castelo Novo. E os alemães, não sei porquê, não entraram na cozinha. E as 4 mulheres se salvaram, porque nenhuma das 4 falava francês sem sotaque. Abrisse a boca, os alemães iam ver que eram judias. Mas vocês não estavam na Bélgica? Por que francês? Porque nós estávamos na Valônia, na parte que falava francês. Não era a parte do... Não era a parte flamenga, nós estávamos nas Ardenas. Certo. A parte mais montanhosa. A montanha mais alta na Bélgica é 800 e poucos metros. Não direto, é a elevação mais alta. E outro fato curioso é que tinha lá 2 irmãos judeus, morenos, cabelo preto. O irmão mais velho com o nariz tipicamente judeu, qualquer um olhava para ele e via que ele era judeu.
muito intelectual, muito inteligente, lia qualquer coisa que caía nas mãos dele. Esses irmãos dele, aliás, eles chamavam os irmãos Camará. E a desculpa deles era que eles eram emigrantes da Guerra Civil Espanhola, porque eles tinham a pele um pouquinho morena. Então eram dois, não sabiam dos pais, eram sobreviventes da Espanha, da guerra fratricida que tinha lá entre o Franco e os nacionalistas. Bom, esse rapaz mais velho, Camará, eu não sei o nome verdadeiro dele, ele estava completamente distraído, sentado em cima de uma privada, lendo um livro, tão absorvido lendo o livro, ele não soube nem que os alemães estavam lá e os alemães também não entraram naquele banheiro. Os dois lugares que não entraram foi naquele banheiro e na cozinha. Esse rapaz se salvou e as 4 mulheres judias se salvaram. A senhora Kleiman veio para o Brasil, chegou a casar aqui com um senhor de idade e a irmã mais velha dela foi para a Argentina com uma neta que sobreviveu, uma sobrinha que sobreviveu. Depois que os alemães foram embora, eu me dei conta que eu estava sentado na varanda, fingindo ler um livro que eu estava segurando de cabeça para baixo, de tão nervoso e tenso que eu estava. Quando os alemães foram embora, eu não sabia se fugia, se não fugia. Então o padre, quando voltou, aliás, o nosso padre, o Père Dauvin, não estava lá naquele dia. Era um padre substituto, mais novo, quase que levaram ele também. Quando o Père Dauvin voltou, um dia ou 2 depois, ele aconselhou para não ir embora, para ficar. E por que iam levar o substituto, o padre substituto? Porque acharam que ele era um padre muito novo, que eles acharam que ele estava usando uma batina porque era refratário. Que ele era um refratário, que não queria ir trabalhar na Alemanha como voluntário, como eles chamavam. Eles são os alemães. Meses depois, 3 meses depois, um dia soubemos de repente que ninguém mais saía do castelo, porque qualquer agrupamento, em qualquer lugar nas estradinhas, os aviões americanos baixavam e metralhavam, pensando que eram alemães. Então ninguém mais saía do castelo. Outra coisa, na estradinha que passava por fora do bosque, do lado esquerdo da estrada, passavam muitos comboios alemães com tanques sem a torre de canhão em cima, quer dizer, tanques semi-destruídos, mas que ainda andavam, caminhões semi-destruídos, cheios de soldados alemães sem braço, sem perna, com a cabeça enfaixada, deitados, e os próprios soldados alemães gritavam Deutschland kaputt, Deutschland kaputt. Quer dizer, a Alemanha está acabada, a Alemanha está estourada, está arrebentada. Um pouco tempo antes aconteceu outro fato interessante. Chegaram os alemães na aldeia, não no castelo, percorreram a aldeia toda, não vieram no castelo e escolheram a aldeia de Chaltin para montar um hospital de passagem para os soldados alemães. O prefeito, muito esperto e da resistência, na mesma hora mandou bater a máquina e imprimir um papel que ele colocou em todos os postes e árvores na aldeia, espalhou em todo lugar, conclamando a população a ferver a água, porque se achou há o perigo de como que chama essa doença? Tifo, de tifo na aldeia, para ferver a água e não beber água diretamente sem ser fervida. Lavar a boca também com água fervida. Quando os alemães leram isso, nunca mais apareceram para fazer qualquer coisa que fosse, porque os alemães se pelam de medo de tifo. Mas os transportes deles passavam por ali. No dia que soubemos que os americanos já tinham passado da gente, que nós já estávamos
Saímos 3 rapazes e fomos em direção que soubemos na estrada que levava para Liège, em francês, Leuk em Flamengo, o Lüttich em alemão, era a capital da província de Liège, que fica mais perto da Alemanha, onde se fabrica as famosas armas FN e onde se fabricava caminhões e armamentos pesados, etc. Antes da guerra para o exército belga e durante a guerra para os alemães, infelizmente. Saímos lá e vimos os caminhões com soldados alemães, que tinham que diminuir a velocidade porque tinha uma passagem de nível de uma linha de trem. Então a estrada fazia um S. Aí nós entramos numa fazenda, roubamos uma meia caixa de maçãs e fomos ali e começamos a jogar maçãs na traseira dos caminhões para os soldados. Primeiro caminhão, quando jogamos maçãs, eles se jogaram no chão, no chão do caminhão, pensando que eram granadas. Depois, quando viram que eram maçãs, começaram a nos retribuir com chocolates, chicletes, que nós adorávamos, nós estamos todos morrendo de fome. No dia seguinte, eu fiz minha mochila, eu fugi de lá e fui a pé até Siné, peguei um trem, não tinha dinheiro, não paguei o trem, fui até Namur. Namur consegui entrar na estação, não paguei o trem, fui para Bruxelas e cheguei, graças a Deus, em casa, encontrei minha mãe viva. Foi um reencontro muito emocionante. Minha mãe foi libertada antes de mim pelo exército inglês. Como o chefe de essa organização JOC, tinha vários lares desses onde tinha rapazes subnutridos. E o chefe de todos os padres se chamava Père Capar. E esse padre nunca perdeu a esperança de me converter ao catolicismo. E ele sabia que eu precisava ganhar dinheiro para ganhar vida. Tinha na época 16 anos, em 44. E ele me ofereceu um emprego no escritório que administrava esses lares para crianças subnutridas ou com problemas em casa de pais separados ou maridos, pais bêbados, etc. Trabalhei lá alguns meses e quando começaram a chegar os transportes de campo de concentrações da Alemanha, da Polônia, de onde exatamente, nós estávamos perto da Gare du Midi, que é a estação do Sul. Bruxelas tinha 2 estações principais, Gare du Nord e Gare du Midi. E chegavam os trens de lá, então eles encaminhavam esses sobreviventes dos campos de concentrações para o hall de entrada do prédio onde funcionava a JOC, num prédio de 4 andares, 5, não me lembro exatamente, e eu ajudava a distribuir uma sopa grossa num bowl. O bowl é uma meia bola, assim, de um prato bem fundo, e eu enchia aquilo com uma concha muito grande e dava para cada um. De repente parou na minha frente um rapazinho cujos dentes a gente podia contar através dos lábios, e tão fino era a pele que cobria o rosto dele. Buracos aqui, buracos aqui na testa. Um gorro de soldado russo com a pele para dentro, mas cuja frente estava virada para cima e a lateral estavam baixadas em cima das orelhas dele. Uma cabota que ia até o chão de soldado alemão, com a manga arregaçada, porque ele era mais baixo do que eu, muito mais baixo. Ele olhou para mim e disse: Fred, você sobreviveu, graças a Deus. Olhei para ele e disse: quem é você? Eu, infelizmente, não me lembro o nome dele. Ele disse: eu sou fulano de tal. Disse: mas como é que você está voltando de campo de concentração? Você foi levado para a Suíça. Teus pais te pediram pagar um contrabandista belga para te levar até a Suíça.
Ele disse, sim, eu cheguei na Suíça. Eu cheguei na Suíça livre. Os suíços me pegaram, me levaram de volta para a fronteira francesa, me entregaram aos gendarmes franceses, e os gendarmes franceses me entregaram à Gestapo, e a Gestapo me pôs num campo na França, e de lá fui transportado para Auschwitz. Eu cheguei em Auschwitz, no dia que eu cheguei, eu encontrei meu irmão mais velho ainda vivo. Esse irmão mais vivo era da idade do meu irmão do meio. Tinha na época 19 anos, ou 18 anos. Ele foi levado junto com meus dois irmãos num transporte de 3.000 pessoas, mais ou menos, que foram levados diretamente de Malines, Mechelen, na Bélgica, é uma cidade que fica entre Bruxelas e Antuérpia, para Auschwitz, campo de extermínio. Como ele estava dentro do vagão de gado, tão comprimido, ele estava com câimbras nas pernas, na hora que abriram aquela porta de correr, e os alemães começaram a gritar para sair todo mundo, tinha um que estava descendo muito devagar, e o alemão se virou e estava batendo nele com a coronha do fuzil. E não viu, por uma coincidência, 1 em 10 milhões, que o irmão desse rapaz que estava na minha frente desceu aqui, porque ele botou na cabeça, eu tenho que sair andando para a circulação voltar nas minhas pernas, que ele estava com câimbras. Ele saiu andando, quando chegou no meio das barracas, onde estavam os judeus presos, mas não podiam sair de noite, puxaram ele para dentro de uma das barracas, dizer, o que você está fazendo aí fora? Os alemães vão te matar. Quem é você? Digo, eu cheguei agora. Digo, vocês vão te esconder aqui. Não fala nada. Aí ele fica escondido. No dia seguinte de manhã, ele perguntou, que cheiro é esse? Que cheiro forte é esse? Diz, estão cremando o transporte que entrou ontem de noite. Por isso que eu soube, em 1944, depois de liberado, que meus dois irmãos tinham sido mortos e gasificados e cremados, talvez vivos, não sei. Eu, quando cheguei em casa, não contei nada para minha mãe, porque minha mãe todo dia, com 2 retratos dos meus irmãos, nos centrais de recepção de sobreviventes de campo de concentração judeus, e perguntava aos sobreviventes, você viu o Heinz, meu filho, você viu o Norbert, meu filho, você viu, você encontrou? E todo mundo dizia que não viu, eles foram mortos. Até a morte da minha mãe, ela não sabia, que eu sabia que eles já estavam mortos. Quando, não sei como, minha mãe escreveu para minha tia no Canadá, eu não sei como, meu pai, que vivia no Brasil desde 1934, no Rio de Janeiro, as 2 irmãs dele, minhas tias, casadas e com filhos aqui, começaram a escrever cartas para minha mãe. Eu tenho até uma carta que meu pai me mandou, onde ele me mandou $20. Imagina, $20. E minhas tias começaram a bombardear minha mãe com pedidos para vir morar outra vez no Brasil, que meu pai já mudou, que não era mais o mesmo, está mais velho, ficou mais maduro, não joga mais cartas as noites todas. Nós íamos para o Canadá, minha tia ia trazer a gente para o Canadá, ou nós íamos a outra escolha, nós íamos para Israel, para a Palestina, naquela época,
que o meu irmão mais velho era do movimento sionista, e eu, como garotinho, também fazia parte da Maccabi Hatzair, uma organização sionista. Minha mãe se deixou convencer. Meu pai conseguiu um visto para nós. Eu não tinha documentos. Eu só tinha aquela carteira belga de estrangeiro com o carimbo grosso e vermelho dizendo Yot, juif, quer dizer, judeu em flamengo e em francês, carimbado na carteira. Essa carteira, quando eu usava durante a guerra, por algum tempo depois, eu não andava nem com a estrela mais, eu arranquei, tirei os fiapos para ninguém ver e deixei a carteira em casa, não usei mais. Essa carteira a gente usava atrás de um celofane vermelho para desaparecer o carimbo Yot Juif. Mas não adiantava nada, meu nome Siegfried me coloca diretamente na Alemanha e estava escrito, nascido em Berlim, quer dizer, não adianta. Nós embarcamos, nós tínhamos o primeiro visto em 46 e aprendi a minha primeira palavra em português quando fui no consulado em Antuérpia, onde na porta estava escrito não sei o que, mas a palavra sábado, que estava fechado, sábado, a palavra sábado se gravou na minha mente. Foi a primeira palavra que eu aprendi em português. Pegamos o navio, perdemos o visto, expirou, porque não tinha lugar em navios para vir para o Brasil. Meu pai teve que tirar outro visto para nós. Eu, como não tinha documentação, eu precisava apresentar um passaporte em 48 horas ao consulado brasileiro. Aí minha mãe, falando com uma amiga polonesa, ela disse, eu tenho uma amiga que trabalha no consulado polonês em Bruxelas, na embaixada polonesa em Bruxelas, e arranja um retrato que a gente vai lá. E eu consegui no dia seguinte um passaporte polonês, porque eu nunca pisei na Polônia, não, mas eu vim para o Brasil com passaporte polonês. Em 47 conseguimos lugar no navio, saímos de Bruxelas de trem para a França, dormimos umas 2 semanas em Paris e depois fomos para Bordeaux, onde embarcamos no navio Désirade, que era um transporte de tropas do exército americano, mas o navio era francês, era da firma Chargeur Réunis. Nós íamos dormir em camas beliche de 3 andares, lá embaixo, no calor desgraçado. A viagem levou 21 dias. Chegamos aqui dia 15 de outubro de 1947. Quando entramos na barra na Baía da Guanabara, veio andando junto com o navio um barco pequeno, alugado, com meu pai, meus tios, minha tia, meus primos, todo mundo gritando o nome Fred, Ruja, para minha mãe e para mim. Eram todos desconhecidos para mim, eu não me lembrava de meu pai. Meu pai saiu de casa, eu tinha 5 anos. Depois, quando desembarcamos, foi a tal de beijar, abraçar, muito bem. Aí saímos. Aí meu pai tratou com um caminhãozinho lá para levar nossas bagagens. Eu vou querer fazer uma pergunta. Por que passaporte